Amém. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor e eu convido você que trouxe a sua Bíblia a abri-la no livro de Mateus, capítulo 22, do versículo 34 até o 40. Mateus, capítulo 22, versículo 34 até o 40. Amém? Diz assim: ao ouvirem dizer que Jesus havia deixado os saduceus sem resposta, os fariseus se reuniram. Um deles, perito na lei, o pôs à prova com esta pergunta: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Esse é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Amém? Você pode se assentar, em nome de Jesus. Quero dizer que estou bem feliz, estar aqui essa noite para trazer a palavra. Feriado nacional, que caiu num domingo. Praticamente não adianta nada, Mas pelo menos é um feriado, Quem ia trabalhar no domingo teve que trabalhar igual, porque é a escala, Quem não ia trabalhar já ficou em casa, está tudo certo. Mas enfim, gente, vamos lá. Esse texto base, tá? Você pode também encontrar ele no livro de Marcos, versículo 12, do 28 até o 34. Ele vai contar a mesma coisa, com umas palavras um pouquinho diferentes, tá? E tem acho que uns 2 versículos no final lá, que até acrescentei aqui para depois, Então, eu fiquei mais ou menos assim que nem vocês, Ler um texto a respeito de amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. O primeiro mandamento é esse, E o segundo, semelhante a esse, é amar o próximo como a ti mesmo. Senhor, o que é que vai sair daí? E medita daqui, medita dali. Acordei essa madrugada, fui orar, falei: Senhor, dá uma mão para mim ter pelo menos assim como dividir uma mensagem, para mim poder explicar, para mim poder explanar. E, enfim, irmãos, eu vou falar a respeito do amor, tá? De uma maneira bem simples, uma maneira bem assim sucinta, pelo menos eu espero que seja assim, não demorar muito. Mas eu espero, a expectativa do meu coração é que o Senhor possa encontrar uma morada no teu coração com essa palavra, da mesma maneira como Ele falou comigo, que Ele possa falar contigo. Então eu dividi em 3 partes assim a respeito do amor: o amor de Deus para conosco, o amor do homem para com Deus, ou seja, o nosso amor para com Deus, e o amor do homem para com o próximo. Nada daquilo que você já não ouviu, tá? Então, vou repetir aqui o texto base, Ao ouvirem que Jesus havia deixado os saduceus sem respostas, os fariseus se reuniram e fizeram uma pergunta para Jesus, Mestre, qual é o maior mandamento? Só que acontece o seguinte: primeira coisa que eu queria explanar para vocês aqui é assim, quem eram os saduceus e quem eram os fariseus, que nós sempre ouvimos. Sempre ouvimos, Cada pouco tem um irmão falando: não seja como esse que fala, mas não faz. Acontece isso, acontece aquilo e tal. Então, assim, eram os principais grupos religiosos em Israel na época de Jesus. Tinha esses 2 grupos religiosos, tá? No tempo de Jesus. Eles eram inimigos entre si. Eles tinham diferenças entre si. Os fariseus e os saduceus. Só que acontece uma coisa: eles acabaram se aliando contra Jesus. Daí até anotei aquele ditado que diz assim: o inimigo do meu inimigo é o meu amigo. Então eles se juntaram, aqueles 2 grupos, e eram inimigos comuns de Jesus. Eles se juntavam para pegar Jesus em alguma coisa. Era mais ou menos assim. E a principal diferença: os saduceus, eles eram mais voltados para questões políticas.
Eles não criam na ressurreição dos mortos, não criam na vida eterna, nem em anjos, nem em demônios. A mentalidade deles era mais lógica, eles tinham menos importância na fé, eles davam menos importância para a fé. E aqui você vai entender o porquê. Davam maior importância em manter a sua condição ou posição influente para com os romanos ou outras autoridades, mesmo até em detrimento aos seus próprios valores. Eles tinham os valores estabelecidos, mas se fosse para manter uma posição social, aí nós podemos abrir mão desse valor, desde que me beneficie socialmente. Então, por isso que eles não davam muita importância assim para a fé, ou não davam a maior importância para a fé. Os fariseus não, eles eram mais voltados, né, para as questões religiosas, eles criam na ressurreição dos mortos e na vida eterna, quer dizer, eles eram opostos entre si. Só por aqui você já pode ver. E eles criam na salvação, na ressurreição dos mortos e na vida eterna, criam na salvação como resultado da perfeita obediência da lei. Então dos saduceus, eu não sei se você já ouviu falar, mas dos fariseus é certeza. E o foco do fariseu estava mais em parecer, né? Perante os outros, né? Não. Olha, que ali vai um fariseu, aquele homem entende. Ele é um mestre da lei. Ele é um perito, como vai estar para frente, que ele é um entendido. Né? Vamos prestar aqui uma devoção, uma admiração, né? Porque essa pessoa aqui, ele é um fariseu, ele faz parte desse grupo. Mas o foco dele estava muito mais no que, irmãos? Assim, quase como que manobrar a lei ao seu bel prazer. Por isso que Jesus assim bate tão frontalmente contra eles, né? E uma das coisas que me chamou muita atenção é assim, vocês vão na casa das viúvas e ficam fazendo muitas orações e tal, só conversa fiada. Porque o coração de vocês, a intenção dele é outra. Né? Então, assim, eles não estavam muito preocupados em obedecer, não. Estavam mais preocupados em se fazer. Então, eu anotei aqui também o contexto desses versículos que eu li a respeito dessa pergunta e vou tentar dar uma explicada para vocês. Ao início, ao ouvirem dizer que Jesus havia deixado os saduceus sem respostas, os fariseus se reuniram. O contexto, irmãos, eu peguei ali de Mateus 22, 15, 17 e 18, que diz assim, então os fariseus saíram e começaram a planejar um meio de enredá-lo em suas próprias palavras. Ou seja, os fariseus tinham a intenção de fazer o quê? Jesus se contradizer ou dizer alguma coisa que eles pudessem pegar para acusar Jesus de estar contra, né, a lei ou contra a palavra de Moisés, enfim, e assim fazer com que Jesus ficasse enredado, quer dizer o quê? Envolvido em uma rede, né? Ficasse enredado nas suas palavras. Então, o que acontece? Eles vieram como se fosse assim uma pegadinha. Esquecendo que eles estavam falando com quem? Com Jesus, né? E Jesus era bem, assim, esclarecido, né? Para não dizer uma outra palavra. Aí eles disseram assim, mestre, qual é a tua opinião? É certo pagar imposto a César ou não? É o tipo de pergunta que, conforme você responder, você fica ruim com um ou fica ruim com o outro. Se ele fala que é certo pagar o imposto a César, ele ficava mal com o povo dali de Jerusalém, que estava sendo escravizado, vamos dizer assim, ou dominado na época pelos romanos. E se ele fala que não é certo pagar o imposto, ele fica ruim com os romanos. Então, para qualquer lado que ele puxasse essa resposta, ficaria ruim para ele. Como que Jesus responde? Olha só, mas Jesus, percebendo a má intenção no coração deles, perguntou, hipócritas, né? Vocês estão falando uma coisa, mas vocês querem fazer outra. Por que vocês estão me pondo à prova? E a resposta de Jesus. Traz lá uma moeda. Vamos analisar a moeda. Trouxeram a moeda, Jesus falou assim, o que tem aí nessa moeda? De quem que é esse rosto na moeda? Não, é do César. Tipo assim, vamos ver o que ele vai falar. Agora, entendeu? Não tem escapatória. Então é o seguinte, o rosto é do César? Dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Pronto. Acabou. Pensa na sabedoria de Jesus para responder essa questão, né?
Tá, então vamos lá. Aí o que aconteceu? Ao ouvirem isso, eles ficaram admirados e deixando, retiraram-se. Mateus 22 e 22, se eu não anotei errado. O que acontece? Os saduceus, inimigos dos fariseus, mas aliados contra Jesus, naquele mesmo dia, pegar a partir do versículo 23, diz assim, no 24 eles chegaram e fizeram uma pergunta para Jesus. E eles foram manobrando de uma maneira assim, a falar a respeito da lei. Olha só, mestre, Moisés disse que... Quem que foi Moisés? Aquele que recebeu os 10 mandamentos, que é a base da lei. Então falando assim, olha, a lei está dizendo isso, né? Que se um homem morrer sem deixar filhos, o seu irmão deverá casar-se com a viúva e dar-lhe descendência. Então, Moisés falou isso. Se o primeiro casar não tiver descendente, o irmão daquele, né, e morrer sem deixar descendente, o irmão daquele tem que casar. Olha só a situação, você pensa a situação mais absurda. Aconteceu isso com 7 irmãos. Gente, tinha um problema, ou com essa mulher ou com esses irmãos. Né? Fala sério. Morrer 7 homens de uma família só, e daí, por fim, morreu a mulher. Olha só a pergunta deles. Pois bem, na ressurreição, aí você veja bem, eles não acreditavam na ressurreição. Entende? Era só para dar o contexto ali de fazer uma, que nem diz os outros ali, uma marmota, né? Para pegar o Jesus na palavra. Olha só. Pois bem, na ressurreição, de qual dos 7 ela será esposa, visto que todos foram casados com ela? Que pergunta, né? O que importa? Alguém de vocês aqui, os caras morreram, a mulher também. É problema de alguém? Né? Não tem importância, vamos dizer assim. Mas o que é? É aquela situação. Querem pegar na conversa. Aí o que acontece? Jesus respondeu no 29. Vocês estão enganados, porque vocês não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Tá? Aí no 33 diz que assim, ouvindo isso, a multidão ficou admirada com o ensino. Aí Jesus fala que Deus não é Deus dos mortos, mas é Deus dos vivos, enfim, né? E dá uma aula para eles a respeito de ressurreição e fala assim, vocês nem crê. Então assim, vocês estão enganados, porque vocês não conhecem as Escrituras. Nem vou discutir com vocês, mais ou menos assim, né? Então já deu aquela mudada na situação. E Jesus, assim, saiu, vamos dizer assim, vencedor. Aí, não contentes, vem os fariseus novamente. E daí vem um perito na lei, um entendido da lei. E daí começa esse questionamento. Mas a intenção dele era saber qual que era o maior mandamento? Não. Era pegar Jesus na conversa novamente. Então ele vem e diz assim, mestre, né? Tá aqui, um deles, perito na lei. O que é um perito, irmão? Aquele que conhece muito bem. Quando você tem uma situação na justiça e está com dúvida em algum assunto, e aquele assunto é um assunto técnico, contrata-se um perito para trazer uma solução. Então, pressupõe-se que o perito é alguém que entende muito daquela área para a qual ele foi escolhido. Esse perito na lei, então, ele entendia muito da lei. Né? Um deles, perito na lei, o pôs à prova com essa pergunta. Tipo assim, vamos ver agora o que ele responde. Agora nós vamos pegar ele. Qual que é o maior mandamento da lei? Aí Jesus vem e dá essa resposta. Ame ao Senhor seu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Esse é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a esse, é ame o seu próximo como a si mesmo. Desses 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Pois bem, irmãos, em que consistia a lei? Ou vamos dizer assim, qual que era, ou qual que é, né, a estrutura da lei? Vamos lá. A lei, os 10 mandamentos, né? Os princípios fundamentais que regem em relação a Deus e ao próximo. Fora os 10 mandamentos, ainda tinha 613, ou tem ainda, né? 613 preceitos. 365 mandamentos negativos, tá? Então tem 365 mandamentos do tipo assim, não faça isso, não faça aquilo, não faça aquele outro, não faça...
Entende? 365 de não fazer. E 245 positivos, do tipo, faça isso, faça aquilo, faça aquele outro e tal. Aí você que estudou teologia, ou que está estudando teologia, ou que fez teologia com o pastor Odair, né? Lembra que ele perguntava assim, ó, olha a perguntinha clássica dele. Em quantas partes se divide a lei? Em três. Em três. Lei moral, civil e cerimonial. Né? Lembra disso aí? Essa eu lembrei, porque falava sempre, né? Falava sempre, cada pouco. Tá, então as leis cerimoniais, irmãos, regras sobre o culto e o serviço do tabernáculo, e depois no templo, e sobre a vida dos sacerdotes, como no livro, como descrito no livro de Levítico. Leis morais e civis, preceitos que guiam o comportamento em sociedade e na vida privada, incluindo aspectos de saúde, higiene e justiça. Aí eu anotei aqui ainda, leis de Ruth, sei lá, alguma coisa mais ou menos assim. Regras alimentares que definem o que é permitido comer e o que não é permitido comer. Então, assim, ó, é coisa pra caramba, é bastante coisa. 613 preceitos, mais 10 mandamentos. Os entendidos na lei, manobrando de tudo quanto é jeito, né? Para trazer para o seu lado. É bastante coisa. Aí Jesus vai lá e dá a linha, fala assim, ó, vocês não entenderam a lei. A lei se resume nisso aqui, ó, amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. É esse o resumo da lei. Até hoje vocês estão aqui, ó, só manobrando. Falaram para vocês que tem que fazer isso, que tem que fazer aquilo, que tem que fazer aquele outro. Vocês pegaram aqui e através da lei vocês querem se colocar. Vocês querem manobrar, né? Até me lembrei daquela parte que diz assim, vocês, quando estão na hora de dar vamos dizer assim, um retorno, não é assim que diz, tá, irmãos? Isso aqui é uma versão minha, mais simplificada. Vocês, na hora que estão para dar um retorno para o pai de vocês, né? Para a mãe de vocês que cuidou, né? Quando vocês estão bom de lombo, vamos dizer assim, para trabalhar e dar um retorno, vocês falam assim, não, eu sou corbã, eu sou uma oferta oferecida ao Senhor, o meu trabalho vocês não podem usufruir. Entendeu? Mas porque de coração mesmo eles queriam ser uma oferta ao Senhor? Não, é só porque eles não queriam trabalhar. Entende? Como se fosse assim. Então, usavam a lei ao seu bel prazer. E Jesus vem lá e fala assim, ó, vocês não entenderam a misericórdia e o amor que há na lei. O resumo da lei é amar a Deus sobre todas as coisas. E o próximo, como a ti mesmo. E daí o que aconteceu? Está aqui, ó, se você pegar lá em Marcos, diz assim, ó, muito bem, mestre, disse o homem que perguntou para Jesus qual que era o primeiro mandamento, né? E daí por diante, ninguém mais ousava lhe fazer perguntas. Marcos 12 e 34. Ou seja, assunto encerrado. Não dá para perguntar para esse homem. Nós não vamos pegar ele nas palavras. Vamos ter que dar um outro jeito de fazer uma outra marmota, porque desse jeito aqui não vai dar certo. Então, irmãos, assim, ó. Agora que nós já falamos de tudo isso, já tem algum tempo que nós temos ouvido e ouvimos hoje ainda aqui, a respeito da necessidade de nós nos importarmos com o nosso relacionamento com Deus. Nós precisamos investir, nós precisamos gastar tempo, nós precisamos ter intimidade, nós precisamos ter comunhão com Deus. Né? E nós vamos fazer isso como? Através da prática do jejum, da oração, da leitura e da meditação da palavra. Que para nós que já estamos habituados com esse assunto, nós apelidamos, vamos dizer assim, de o tripé da vida do cristão. Ou nós aprendemos assim, enfim. Então é o tripé que rege. Jejum, oração, leitura e meditação da palavra. Todo mundo já ouviu isso aqui? Eu acredito que sim. Então assim, nós já estamos sabendo, nós já estamos entendendo. Mas é assim, é algo que se espera de nós como cristão. Eu sou cristão, então eu tenho essa atitude. Isso é normal para mim. É normal para mim ter um dia de jejum. É normal para mim ter um período de oração. É normal para mim ter um período de leitura da palavra, de meditação na palavra. Isso é normal para mim. Você pode esperar isso de mim, por quê? Porque eu sou um cristão. E eu quero ter o quê? Conhecimento da palavra de Deus, para conhecer a Deus, para ter intimidade com Ele. Enfim. Só que daí é o seguinte, irmãos. Tem uma coisa que volta e meia eu fico me perguntando. Até quando que nós vamos ficar só estudando a palavra por ficar estudando a palavra? Quando é que nós vamos tornar essas palavras mais do que um ensino,
mais do que um conceito na nossa vida. E quando é que nós vamos começar a praticar com integridade de coração, assim, de período integral? Não apenas quando eu estou aqui na igreja, ou não apenas quando eu estou lá em casa, no meu período de devocional, no meu período de oração, mas quando eu saio na rua, quando eu estou no trânsito, quando eu estou a caminho. Quando é que isso vai se tornar real na minha vida diária? Como que eu vou fazer isso? Como amar a Deus sobre todas as coisas, de verdade? Porque é muito fácil, muitas vezes, a gente ficar declarando isso. Não, Deus é a primeira coisa na minha vida, é o primeiro lugar na minha vida é Deus. Tá, mas então vamos... Não posso, que eu tenho que levantar cedo para trabalhar. Então, assim, é Deus mesmo que é o primeiro? Não, é o trabalho. Deveria ser Deus? Sim, deveria. E não estou dizendo para você não ir trabalhar, por favor, não entenda errado. Só estou te dando um exemplo que a gente fala com a boca, mas a nossa atitude muitas vezes é diferente. E não estou aqui querendo acusar ninguém, por favor. Não é isso. Então, essa inconformidade é que surge no meu coração. E daí eu comecei a analisar essa situação, como amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a mim mesmo. Porque você veja bem, Jesus, qual que é o maior mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas. Você já tinha ouvido isso? Isso já faz sentido para você? Eu não estou te falando nada estranho. Eu não estou te falando nada que você já não ouviu, que você não sabe conceitualmente. Mas realmente é isso que acontece na nossa vida? Deveria ser. Então, em primeiro lugar, como é que eu vou ter amor para amar a Deus sobre todas as coisas? Aí eu anotei aqui em primeiro. Em primeiro lugar, o amor de Deus para conosco. E eu fui ler um livro que talvez você não leu ainda, que é 1 João. No capítulo 4 inteiro, lá eu pincei alguns versículos e cortei de acordo com aquilo que me encaixava aqui, e eu vou ler para você. 1 João 4:19 diz assim: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós fomos amados por Deus. Primeiro Ele nos amou. E eu anotei aqui, que ninguém dá aquilo que não tem. Não é possível você dar amor de você mesmo. Não é possível você amar a Deus de você mesmo, por tua livre e espontânea vontade, com a carga de amor que você já tem, ou que você recebeu. Ninguém dá aquilo que não tem. Versículo 7 diz assim, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. 8, quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Você quer saber se você está amando a Deus mesmo? Você quer saber se isso tem sido real na tua vida? Está aqui, está escrito. Versículo 10, nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou. Ele nos amou. Versículo 16, Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus nele. Versículo 19, novamente. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro. Você já não sabia disso? Sabia, mas faz sentido para você? Talvez não. Eu lendo esse capítulo hoje em casa, as lágrimas corriam do meu rosto, porque eu pensei, Senhor, o que eu tenho para te oferecer? Para você me amar? Para se importar comigo? O que eu tenho para oferecer? De diferente? O que eu sou tão especial? Quem sou eu? Tem um ditado, e quem sou eu na fila do pão? Para que o Senhor se lembre de mim, para que o Senhor me ame. Mas a Bíblia diz aqui, que Ele é que nos amou. E Deus prova o seu amor para conosco, não fica só em palavras, mas em atitudes. 9, versículo 9, foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós, enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que pudéssemos viver por meio dele. Nisto consiste o amor. Versículo 10. Não é que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou. E como prova do seu amor, isso fui eu que anotei, Ele enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos
pecados, como sacrifício pelos nossos pecados, como uma oferta pelos nossos pecados. Aí você vai falar para mim assim, Fernando, mas 1 João 4 eu nunca li, nem sabia que tinha na Bíblia 1 João, achei que era só o Evangelho de João, nem sabia que tinha esses livros aí que é meio perto do Apocalipse, nem gosto muito de ler Apocalipse, que eu não entendo muito. Então tá, irmão, vou ler um versículo aqui que você já leu, João 3:16. Diz a mesma coisa. E até vou repetir com você agora, ó, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É amor, é o amor de Deus, Ele deu amor para nós. E porque Ele nos amou, nós somos capacitados a amar. Vamos em frente. Romanos 5:8, se não me engano, 5:8, está aqui, ó. Mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor, não porque nós éramos bonzinhos, quando nós ainda éramos pecadores. Acho que tem uma outra versão que diz assim, um outro versículo diz assim, ó, mortos nos nossos delitos e pecados. Quer dizer, nós não tínhamos valor nenhum. No versículo 7 diz assim, ó, dificilmente alguém morra por um justo. Pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra o seu amor para conosco. Porque Cristo morreu em nosso favor quando éramos ainda pecadores. Então, irmão, eu quero que hoje você leve isso para casa. Que em primeiro lugar, Deus, Ele nos amou. Ah, Fernando, mas isso não faz muito sentido para mim ainda. Então, vamos orar para começar a se tornar real para você. Em segundo lugar, eu coloquei assim, ó, depois de receber esse amor de Deus na nossa vida, qual deveria ser a nossa resposta ao amor de Deus por nós? Então, eu coloquei aqui, ó, segundo, o amor do homem para com Deus. Jesus disse lá, amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a tua força e com todo o teu entendimento. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus, qual que é o maior mandamento da lei? Ame ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, sem reservas, até que nada e nem ninguém seja mais importante em sua vida do que amar o Senhor. E que Ele realmente ocupe o primeiro lugar na tua vida. Isso é importante, irmãos. É o maior mandamento. E está com base lá em Deuteronômio 6, do versículo 4 até o 9. Acho que mais ou menos foi por aqui que o Jesus, usou a lei a favor dele, nessa resposta. Que lá diz assim, ó, ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. 5, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Aí eu anotei aqui, irmãos, e eu não quero me prolongar aqui a respeito de idolatria na nossa vida. Está dizendo aqui, ó, que Deus, o Senhor, Ele é o nosso único Deus. E idolatria, irmãos, em conceito, é assim, é tudo aquilo que toma o lugar de Deus na nossa vida. Então, você pode ter idolatria num filho, no marido, na mulher, no patrão, no amigo, enfim. Você pode idolatrar qualquer tipo de coisa ou de pessoa. E colocar essa pessoa no lugar de Deus. Você fala, nunca que eu vou fazer isso. Colocar uma pessoa no lugar de Deus, está ficando doido. Não tem condição. Você quer ver como é que tem? Alguém vem e fala alguma coisa para você. Vou te dar um exemplo. Você é feio. Aquilo entrou no teu coração, achou uma morada ali. E você passou a acreditar naquela afirmação daquela pessoa. Mas você nunca perguntou para o Senhor, Senhor, isso que essa pessoa falou sobre a minha vida, é verdade? É assim que o Senhor me vê? É dessa maneira que eu fui criado? É para isso que eu vim? Não, você não pergunta, simplesmente você aceita aquilo como verdade e vai vivendo a tua vida assim. Em quantos pontos da nossa vida nós estamos assim, ó, desencaminhados ou errando o alvo?
ou saindo do caminho e da direção de Deus. Por quê? Porque temos aqui, no nosso coração arraigado profundamente valores que não são os valores que o Senhor deixou para nós. Anotei o Salmo 1, versículo 1, que diz assim, como é feliz aquele que não segue o conselho do ímpio. Analise lá na sua casa, não precisa nem ser aqui. A tua vida, as tuas decisões, as tuas atitudes são baseadas no quê? Irmão, se você olhar para dentro de você, se você analisar as tuas atitudes, quantas das tuas atitudes são baseadas nos valores de pessoas que são ímpias, que não temem a Deus? Mas é um bom conselho. Mas é um conselho do Senhor ou é um conselho do ímpio? Eu recebi um monte de bom conselho de pessoas ímpias, e eu aplicava um monte de bom conselho, quem sabe ainda aplico, porque eu preciso de libertação todos os dias. Mas dentro daquilo que o Senhor já vem me mostrando, eu venho pedindo perdão de toda a idolatria. Sabe por quê, irmão? Porque idolatria deixa a gente fora do céu, fora de obedecer ao Senhor. Às vezes é uma pessoa por quem você tem um carinho muito especial. E essa semana ainda eu estava orando, e eu me lembrei de algumas situações da minha vida, onde eu tinha uma idolatria na vida do meu pai, porque ele era um bom testemunho para mim de várias coisas. Só que, olha, você veja bem como é sutil essa questão de idolatria. E eu quero repartir isso com você, e não quero que você se escandalize, mas é mais ou menos assim. Eu sou um seguidor do meu pai, e não um seguidor de Jesus em determinados assuntos. Porque daí eu pego o quê? Os valores que eu aprendi com o meu pai, que a maioria deles eram valores que ele aprendeu com Jesus. E está tudo bem, então o valor do meu pai e o valor de Jesus são o mesmo. Eu posso seguir o valor do meu pai, posso seguir bateu os dois valores, está tudo certo. Mas existe uma proeminência, existe uma importância pelo fato de conviver mais com o meu pai. E às vezes, algum conselho que ele me dava, não era um conselho do que o Jesus falou para ele, mas foi um conselho que ele aprendeu com a vida. Vou dar um exemplo para você não achar. Ele tinha um ditado que ele dizia assim: olha, meu filho, você tem que ser um bom administrador. Você tem que cuidar da maneira como você gasta o seu dinheiro, porque assim, tem um ditado aí que diz assim: dinheiro de trouxa, festa de malandro. É ou não é verdade? É um ditado. Aprendi com meu pai. Dinheiro de trouxa, festa de malandro. Só que o que acontece, irmãos? Se você vai pegar lá na Bíblia, o que a Bíblia diz? Que aquele que retém mais do que é justo, tornar-se-á em pura perda. Você vai perder aquilo que não é justo você reter. Quer dizer, você tem que administrar o dinheiro? Sim, você precisa ser organizado, enfim. Não vou nem entrar nesse mérito. Mas a Bíblia nos ensina a ser generoso, a ter para dividir. Aquele que roubava, não roube mais, antes trabalhe para ter com que ajudar, ou ter para dividir com aquele que precisa. Entende? Então, assim, é um conselho do meu pai. Se eu colocar isso no meu coração, Jesus, o que o senhor fala? Não, mas o meu pai falou isso, então está contrário. E eu paro aqui. E a gente começa a ser limitado nessas situações. Isso é idolatria. Porque tirou o lugar de Deus da sua vida. Você deixou de ouvir Deus em qualquer aspecto. Às vezes nas coisas mais simples. E daí assim, às vezes você fica perguntando: Senhor, mas eu não consigo dar o próximo passo. A minha vida chega aqui, não vai para frente. Parece que eu vou, de repente chega num ponto e faz assim, volta de novo lá atrás. O que será que acontece? Idolatria. Aceitar as mentiras que o inimigo plantou no seu coração ao longo da sua vida e viver de acordo com isso. Versículo 6. Que essas palavras todas que te ordeno estejam no teu coração. Aí ele coloca aqui a respeito de passar adiante, ensinar para os filhos, para a próxima geração. Ensine-as com persistência. Converse quando estiver sentado, quando estiver andando, quando se deitar e quando se levantar. Quer dizer, em todo o tempo esteja falando da palavra. Amarre como um sinal nos braços, como se fosse um relógio, acho que eram umas caixinhas, ficava pendurado. Você já imaginou você ter uma caixinha pendurada no braço? Cada pouco você vai coçar a testa aqui, vai secar um suor, você está olhando para o quê? Para a palavra.
Amarre no teu braço. Aí me lembrei da Leonira, ó. Escreva nos batentes das tuas portas, da tua casa e nos teus portões. Você lembra que a Leonir falou? Eu boto um versículo aqui, eu coloco um versículo ali e tal, e vou passando, e daí eu vejo, Senhor, me ajuda aqui, que aqui ainda não consegui vencer e tal. Está entendendo, irmão? Está na Bíblia. Está na Bíblia, palavra. Sabe? Nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas. Nada deve estar acima do nosso amor e da nossa obediência a Deus. E daí eu coloquei aqui, ó, linguagem de amor de Jesus. Quer saber como amar a Deus sobre todas as coisas? Quer saber como ser um seguidor de Jesus? Ele diz aqui, ó, João 14:15. Se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. João 14:21. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Senhor, como te amar verdadeiramente? Como transformar isso de palavras, de conceito, em realidade? Quem tem os meus mandamentos e lhe obedece. 23. Jesus respondeu: se alguém me ama, guardará a minha palavra. E você acha que nós estamos te empurrando para ler a Bíblia de uma maneira mecânica. Não, eles ficam lá só incomodando que tem que ler a Bíblia, tem que ler a Bíblia, tem que ler a Bíblia. Você precisa guardar a palavra no teu coração, é mais do que ler a Bíblia. Precisa guardar no coração, gente, para guardar no coração, olha. Guardar os mandamentos significa permanecer na sua palavra e viver de acordo com os seus ensinamentos. Opa, tem que virar essa página aqui, senão... Então, em primeiro lugar, irmãos, o amor de Deus para conosco, nós recebemos dele. Em segundo, a nossa resposta ao amor de Deus, né, como forma de obediência, né, e devoção ao Senhor, ter ele acima de todas as coisas na nossa vida. Em terceiro lugar, o amor do homem, ou o nosso amor para com o nosso próximo. O versículo 39 de Mateus 22. E o segundo é semelhante a ele: ame o teu próximo como a si mesmo. 1 João 4, versículo 7 diz assim: amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Você entende, irmão? Amar o próximo é resultado de ser nascido de Deus. Como que você vai aplicar a palavra? Como que você vai viver isso? Como que vai deixar de ser um conceito? Amados, versículo 11, visto que Deus assim nos amou, quer dizer, nós recebemos dele, nós também devemos amar-nos uns aos outros. 20, olha o 20, irmãos, esse aqui, ó, dava para pregar só em cima desse aqui. Se alguém afirma, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Entende? Amar o próximo é resultado de ter uma vida transformada, de viver, né, o Evangelho, e não apenas estudar, e não apenas ler, e não apenas conhecer, mas viver. Então, como sair só das palavras? Como amar a Deus sobre todas as coisas? Né? Então, aí o que eu me lembrei dessa questão do próximo? Aquela parábola que Jesus fala ali em Lucas 10, né? 10, 25 até o 37. Coloquei resumidamente aqui, que é a parábola do bom samaritano. Certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: mestre, o que preciso para herdar a vida eterna? Ama a Deus sobre todas as coisas, ama o próximo como a ti mesmo. Aí o que acontece? Senhor, quem é o meu próximo? Já quis se fazer, não. Para amar o meu próximo como... Quem que é o meu próximo? Sabe, irmão, quem que é o teu próximo? Aí Jesus conta essa parábola. Um homem descia de Jerusalém para Jericó quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram e se foram, deixando quase morto. É o único lugar na Bíblia que fala de uma pessoa quase morta, né? Ou meio morto.
Mais ou menos por ali, porque daí não estava nem vivo nem morto, quer dizer, ele não tinha condições de sair dali por conta própria. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote, né? Sacerdote, você já pensa que é alguém do Jesus, né? Ou de Deus. E o que aconteceu? O sacerdote, ó, passou, fez de conta que não era com ele. Mas daí, desceu assim também um levita, né? Que era da parte dos que cuidavam do louvor. Vamos dizer assim, de uma maneira bem resumida. O que aconteceu? Passou pelo outro lado, ó. Tchau, obrigado. E o homem que foi assaltado ali, morre, não morre, meio morto, né? Aquela situação. Mas um samaritano chegou onde se encontrava o homem e teve piedade dele. Enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e azeite. Diz que ele colocou em cima do animal dele lá, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. Aí Jesus, na sua infinita sabedoria, pergunta para o homem: qual desses três você acha que foi o próximo daquele homem que caiu na mão dos assaltantes? Responde você, quem que é o teu próximo? Aí ele respondeu no 37, aquele que teve misericórdia dele, né? Aí Jesus falou o que para ele? Ó, viu? Você já sabe quem que é teu próximo. Vai e faz o mesmo, né? Cuida do teu próximo. Senhor, quem é o meu próximo? É aquele que está próximo. Não é necessariamente um parente, não é necessariamente um vizinho, mas é aquele que está na vez para ser ajudado. Tá? Então assim, ó, quase por último, mas não menos importante, eu anotei aqui a respeito do amor na Bíblia, que é um versículo que me chamava muito a atenção, e que eu entendia ele de uma maneira um pouco diferente, e que nesses últimos dias eu consegui compreender ele de uma maneira que eu quero repartir com você. Já está acabando. Se você já está cansado, ó, 41 minutos, cara, estamos conseguindo. Ninguém tem amor maior do que esse, dar a vida pelos seus amigos. Esse é o maior gesto de amor que alguém pode fazer pelo outro. Quem que disse isso? Jesus. Logo depois, o que ele fez? Foi lá e se entregou para morrer na cruz, pela minha vida e pela sua vida, e pela vida de uma pá de gente. E ele falou o quê? Ninguém tem maior amor do que esse, do que dar a sua vida pelos seus amigos. Ah, esse é o maior amor que você pode demonstrar, dar a vida por alguém. Aí, eu, né, casão muito criativo, muito imaginativo, pensava assim, ó, a pessoa está para morrer, eu vou lá e dou a minha vida no lugar dela. Por exemplo, o cara vai atravessar a BR, está vindo o ônibus, ele não viu. Eu vou correndo e empurro o cara da frente do ônibus, ele sai da frente do ônibus, mas eu fico. Eu morri atropelado. Isso é dar a vida pelo próximo. Manja? É assim, é muito dramático, é muito, né? É muito de filme, isso aqui é muito cinematográfico, para dizer assim, né? Mas eu pensava assim, ó, né? Ah, a pessoa está precisando de um órgão lá, eu vou lá e vou doar o meu, mesmo que com isso eu morra, ela vai viver. Então eu dei a minha vida. Eu entrei na frente de um revólver, eu tomei um tiro por alguém, né? Alguma coisa mais ou menos assim. E realmente, irmão, eu acho que isso é dar a vida por alguém. Realmente, eu acho que faz parte, mas é assim, ó, você entende que é uma situação que de repente você nunca vai ter a oportunidade de presenciar ou de fazer? De dar a tua vida por alguém? Assim como Jesus deu a vida dele por você? E você não vai conseguir experimentar esse amor? Manja. Aí, o que aconteceu? Esses dias, Gabriela está lá em casa. Cadê a Gabriela? Está aí? Minha filha. Gabriela, minha filha. Ah, porque a professora falou que eu tenho que cortar minhas unhas, mas daí eu já tenho que estudar, eu já tenho que levantar cedo, eu já abro mão disso, eu já abro mão daquilo. Tipo assim, como quem diz, só fiquei com as minhas unhas. Isso aqui é importante para mim. Eu não vou cortar. Eu vou deixar ela comprida até o que der. Daí depois que não der mais, daí eu vou cortar. Mas eu vou deixar um pouquinho comprida. Aí escutei aquela conversa, mas as minhas unhas curtinhas também, não pinto para mim. Não faz a menor importância a unha ou não, é melhor, né? Mas para ela é algo que tem importância. Só que é o seguinte, irmãos. Aconteceu lá uma segunda-feira, uma terça-feira, não sei. E ela tinha
uma aula prática. E nessa aula prática, ela tinha que atender um senhorzinho lá, sei lá se era tirar, medir o batimento cardíaco aqui no braço, sei lá. Enfim, tinha que pegar no senhorzinho lá. E ela estava com a unha comprida. E daí, quando ela foi colocar a mão lá, ela ia arranhar o senhorzinho. Entendeu? E ela não pôde fazer. Ou sei lá, você fez, filho? Não, não fez, né? Então é isso aí mesmo, nem estou conversando errado. O que acontece? Ela chegou em casa e falou assim, olha, para não machucar aquele senhorzinho, eu posso cortar minha unha. Entende? Posso abrir mão daquilo que é importante para mim por amar o próximo. Posso abrir mão da minha vida pelo próximo. Posso mudar de atitude. Posso não responder alguém no trânsito porque eu sou um testemunho. Eu posso tratar bem a minha esposa, posso tratar bem a minha família. Eu posso engolir o meu orgulho, eu posso pedir um perdão. Eu posso agir de uma maneira que eu abra a mão daquilo que é importante para mim, que eu abra a mão da minha vida pelos meus amigos. Cada vez que eu estou abrindo mão daquilo que é importante para mim, em função daquilo que Deus espera que eu faça, como testemunho, como um representante dele aqui na terra, eu estou morrendo por um amigo. E ninguém tem maior amor do que esse. E Deus me amou e me capacitou a amar o meu próximo. E eu tenho oportunidade de amar o meu próximo. Amar, irmão, não é ser bonzinho, não é ser passado de trouxa, não é abrir mão de tudo aquilo que é importante para você, para alguém que está se aproveitando da tua boa vontade. Amar é uma escolha. Você decide no teu coração a amar as pessoas, a ser um imitador de Jesus. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar-nos uns aos outros. Conclusão, irmão. Às vezes é assim, ó. Deus planejou que todos nós recebêssemos esse amor. Mas hoje nós estamos numa sociedade que tem bastante gente cuidando, que tem bastante gente estudando, que tem bastante gente que tem acesso a esse tipo de situação. Tem bastante curso que a gente faz, como ser um pai melhor, como ser um filho melhor, como ser um marido melhor, como ser uma mulher melhor. Esses cursos de relacionamento, com base na palavra, coisas assim inspiradas por Deus. Você troca uma ideia com o teu amigo, ele entende uma parte, você entende outra, mas antigamente não era assim. Sei lá, do tempo do meu pai, Meu pai se orgulhava que nunca tinha apanhado do pai dele, mas também nunca levou um abraço, Nunca ganhou um abraço do pai dele. Entende? Então assim, aí eu vou esperar um abraço do meu pai, mas o meu pai não tem isso para me dar. Entende? Aí, o que acontece? Não ganhei abraço. Homem não abraça. Meu pai não abraçava. Eu estou aqui bem forte, bem gordo, me criei, Estou bem sadio, esse negócio de abraço. E essa geração nova agora, ainda chamamos de Nutella, Esse Nutelinha aí que tem que ficar abraçando. Nunca vi esse homem. Homem não chora. Entende? Sabe o que aconteceu, irmão? Às vezes o amor que era para chegar para você, não chegou para quem tinha que dar o amor para você. Às vezes faltou um pai para você, às vezes faltou uma mãe. Ou às vezes você teve o pai e a mãe, mas eles também não tiveram, eles não aprenderam. Eles não tinham esse acesso que nós tivemos. E daí você sabe o que acontece? A gente cristaliza em volta disso. E a gente acha que isso não tem importância. Porque nós estamos bem fortes, bem gordos, nós estamos criados e nós vivemos a vida. Nunca ganhei um abraço do meu pai. Não é o meu caso, eu ganhei poucos, mas ganhei. Tem muita lembrança. Eu não lembro do meu pai falar assim, olha filho, eu te amo. Eu não lembro. A minha mãe, ela fala 4 vezes por dia. E se ela me vê 5 vezes, e se não me vê, ela me liga, só para você saber que eu te amo. Tá bom, mãe, estou sabendo. Mas eu não tenho essa lembrança. Entendeu? Agora quer dizer que eu não posso falar para minha filha que eu amo ela. Ou a amo, Para não ficar amo ela, que amo ela é um negócio do frango.
Entende, irmão? Nós cristalizamos nisso aí. Isso aí não é importante, sabe? Alguém que deveria transmitir para você, às vezes falhou, mas Deus não falha. E hoje ainda é tempo de restaurar isso nas nossas vidas, porque amar a Deus sobre todas as coisas é importante. E às vezes nós não damos importância porque nós não recebemos o amor da maneira como a gente entende. Faz sentido para você? Até nós sabemos que tem as 5 principais maneiras de amor, linguagem de amor, né? Cada um entende o amor de uma maneira e tal. Você imagina no tempo do teu pai, você imagina no tempo do meu avô isso aqui, que linguagem de amor, rapaz? Que conversa é essa? Isso aí é frescura, entende? E nós estamos fechados nisso. E talvez nós escutamos essa palavra, ó, ama a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus sobre todas as coisas nem é tão importante, eu nem recebi amor, Deus nem precisa. Você acha que Deus precisa que eu amo Ele? Deus é muito bem resolvido. Já escutou essas coisas? Não. Sabe, irmãos, hoje é tempo de mudar isso. Senão não estava escrito lá em 1 Coríntios 13. Olha o que está escrito lá, eu copiei só os 3 primeiros versículos, e daí de verdade você pode levantar, nós já vamos orar. Diz assim, ó, 1 Coríntios 13, do 1 ao 13, diz assim, 1. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. Versículo 2. Ainda que eu tenha o dom de profecia, saiba todos os mistérios e todo o conhecimento e tenha uma fé capaz de mover montanhas. Se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. Entende? Você entende como o amor é importante? Você entende como o amor faz diferença? Você entende como amar a Deus sobre todas as coisas? Ter Ele de verdade como o principal da tua vida? Pode se levantar, irmão. Vamos orar. Sabe, é importante, irmãos. É importante. Vamos pedir para o Senhor dar um entendimento para nós, para que nós possamos acessar também essa parte do Evangelho, que possa fluir da nossa vida todo o amor que nós recebemos, mas não percebemos muitas vezes. E não temos boca muitas vezes para agradecer. Talvez estou te falando de um assunto que você já escutou tantas vezes e que está lá guardado num canto, mas é um assunto que é primordial, é de fundamental importância. Amém? Senhor Deus e Pai, Criador do céu e da terra, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu te agradeço, Senhor, pela tua palavra. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso estar aqui hoje, Pai, nesse momento, compartilhando, Senhor, com os meus irmãos a respeito do teu amor para conosco, a respeito do nosso compromisso, Senhor, de amar a ti sobre todas as coisas. E nós viemos, Senhor, diante de ti, humildemente pedir, Senhor, ensina-nos, Pai, a amar-te sobre todas as coisas. Ensina-nos, Pai, a amar o próximo como a nós mesmos. Ensina-nos, Senhor, a caminhar de acordo com a tua palavra. Todo aquele amor, Pai, que não chegou para nós, todo o resquício, toda a barreira, Pai, toda a muralha, Senhor, nos nossos corações que nos impedem de demonstrar esse amor, Pai, que nós recebemos do Senhor, que muitas vezes, Senhor, nos impede de receber o teu amor, Pai, que caia por terra agora em nome de Jesus. Que o Senhor possa trabalhar as nossas vidas, Pai, nos trazendo entendimento, Pai, cura e libertação. E que nós possamos viver, Pai, em novidade de vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém.